Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal, quase depois de um mês sem publicar nenhum vídeo. Então, dessa feita, nós resolvemos elaborar aqui um vídeo, na verdade uma série de 2 volumes, de 2 episódios, falando sobre o arrebatamento e a volta de Jesus, né? A segunda volta de Jesus para a Terra. Mas antes disso, eu quero te convidar a você se inscrever no nosso canal, ativar o nosso sininho e deixar o seu comentário aí, segundo aquilo que você tem pensado ou adquirido no seu pensamento intelectual sobre essa questão da escatologia bíblica, né? Principalmente a escatologia pré-tribulacionista, que é a escatologia que eu sou adepto a ela, e é sobre esta visão que nós vamos estar trabalhando aqui nesses 2 vídeos. Esse é o primeiro vídeo, depois a gente vai estar lançando o segundo vídeo, que é falando sobre a segunda vinda. Esse nós vamos falar sobre o arrebatamento e depois nós falamos da segunda vinda de Jesus, tá bom? Então vamos para o nosso vídeo de hoje. É muito comum a gente, muitas das vezes, fazer uma salada mista sobre essa questão do arrebatamento e a segunda vinda de Jesus. Algumas pessoas não conseguem fazer a diferença entre esses 2 acontecimentos, né? Porque há uma diferença do arrebatamento, a parousia de Cristo, para a segunda vinda de Jesus à Terra, porque o arrebatamento é um evento exclusivo e silencioso somente para a igreja, visível somente para a igreja e invisível para o mundo. Já a segunda vinda, ele é um acontecimento visível para todos, então nós vamos estar trabalhando em cima desses 2 pensamentos aí sobre a questão do arrebatamento da igreja, que é esse primeiro vídeo. 3 visões escatológicas, ela deve ser bem observada nesse nosso vídeo. Como vamos falar mais básico, na questão mais básica dos pensamentos, não vamos entrar na questão aprofundada porque não há tempo para isso, mas 3 visões são bem esclarecidas sobre esse tema, né? A primeira visão é a visão pré-tribulacionista, que é a nossa visão, que nós acreditamos que o arrebatamento da igreja e a segunda vinda são eventos distintos, né? Diferenciados, porque o arrebatamento é antes da tribulação. Nós acreditamos que a igreja não foi preparada para o dia da ira, então o arrebatamento será antes da tribulação. E a segunda vinda será após a tribulação, onde Cristo virá para poder estabelecer o seu reino milenar na terra. Então, essa é a primeira visão, que é a visão pré-tribulacionista. A segunda visão é a visão mesotribulacionista. Essa visão, ela vai trabalhar na questão de que a igreja vai ser arrebatada no meio da tribulação. Por quê? Porque a tribulação, segundo Daniel capítulo 9, tem 7 anos de período de tribulação. Então, a metade desses 7 anos é 3 anos e meio, que é 3 anos e meio de paz, que o anticristo fará com a igreja. E quando o anticristo quebrar esse pacto de paz com Israel, na verdade não é com a igreja, com Israel, quando ele quebrar esse pacto de paz com Israel, a igreja vai ser arrebatada. Então essa é a visão do mesotribulacionista. E a terceira visão é a visão pós-tribulacionista. Essa visão, ela trabalha em cima da questão de que o arrebatamento e a segunda vinda de Jesus é um acontecimento único. Jesus voltará uma única vez depois da tribulação para poder resgatar os seus escolhidos, né? Então, eles creem que a igreja passará pela tribulação porque não há diferença entre igreja e Israel. Então, esses são os 3 pensamentos que nós estamos colocando aqui na mesa. O pré-tribulacionista, que é o pensamento que nós trabalhamos hoje, o mesotribulacionista e o pós-tribulacionista, que são as 3 primeiras linhas de visões escatológicas que nós temos nos debates atuais. Nós que somos pré-tribulacionistas, nós acreditamos que o arrebatamento ele vai acontecer antes da grande tribulação. Essa é uma verdade muito absoluta, mas esse arrebatamento ele vai ser exclusivamente para a igreja do Senhor, porque a tribulação ela é um tratamento de Deus exclusivo com Israel. Então, a igreja ela não faz parte de Israel. Então, nós acreditamos que a igreja e Israel são 2 povos distintos, não fazem parte um do outro. Israel é uma nação escolhida e criada por Deus, e a igreja são aqueles que confessaram ou aceitaram a Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por exemplo, no Evangelho de João, capítulo 1, versículo 11, o texto diz assim: veio para o que era seu e os seus não receberam. Então, quando João diz que Jesus veio para os seus, Israel, eles não receberam, então automaticamente Israel ele fica parado no plano da salvação. O plano da salvação de Israel ele é parado, ou seja, a 69 semana, né, a 69ª semana de Daniel era barra ali, porque são 70 semanas de Daniel.
e a última semana que era para ser tratada com Israel foi barrada porque Israel não recebeu a Cristo. Então, não recebendo a Cristo, automaticamente nós, que somos gentios, recebemos esse poder, recebemos essa graça por estar aceitado a Cristo. A continuação do Evangelho de João, no capítulo 1, versículo 12, vai esclarecer muito bem essa visão, porque diz assim um texto: mas a todos quanto receberam e que crerem no seu nome, deu-lhe o poder de se tornarem filhos de Deus. Então a igreja, ela recebe o poder de se tornar filho de Deus porque Israel rejeitou o Cristo. E rejeitando o Cristo, a salvação, o princípio da salvação, tornou-se para a humanidade em si, para a aceitação da morte do Calvário que foi feito por Cristo em nosso favor. Então, dessa forma, Israel vai ser exclusivamente tratada por Deus na grande tribulação. Pela permissão do Senhor, o anticristo vai estar maltratando Israel por um período de 7 anos. E esse período, como eu falei já no anterior, é sobre as 70 semanas de Daniel. Porque há uma contagem de que Daniel diz na sua visão, de que desde o levantar do muro de Jerusalém até a chegada do Messias, ou até a chegada do enviado de Deus, conta-se 69 semanas. Então, essas 69 semanas são os acontecimentos preparativos de que Deus fez com Israel. Porém, a última semana, que segundo a visão de Daniel é contado por 7 dias, e esses 7 dias nós contamos como se fosse 7 anos, é um tratado exclusivo de Deus com Israel, que nós chamamos da Grande Tribulação. Então, sendo assim, nós acreditamos que a igreja não passará pela Grande Tribulação. Por quê? Porque a igreja não é Israel. Israel é uma nação separada da igreja. Israel é uma nação criada por Deus, então ela é automaticamente separada pelo Senhor. Então, a última semana, ela é exclusivamente tratada por Deus com Israel. Então, a última semana, a grande tribulação, ou 7 anos de tribulação, eles são contados, divididos em 2 partes. A primeira parte é o tratado do anticristo de paz com Israel, onde ele vai tentar trazer a paz, a harmonia com a nação de Israel, devolvendo a ela todo o resplendor de uma nação concretizada. Então esse tratado vai estar durando 3 anos e meio. Isso é metade da semana, como conta pelo próprio Daniel. Logo depois dessa metade da semana, automaticamente o anticristo vai quebrar esse pacto, e juntamente com alguns outros reinos e com a Palestina, eles vão invadir Israel para tentar destruir a nação. É nesse momento que se torna o ápice da grande tribulação, que é o restante dos outros 3 anos e meio que encerra os 7 anos, como é concretizado a 70 semanas de Daniel. Isso é separado das primeiras semanas, que é 69 semanas, para a última semana, que é uma só contada de 7 dias, encerrando como 7 anos de grande tribulação. Por que a igreja não vai passar pela grande tribulação? Pelo simples fato, como eu já falei desde o princípio, a igreja ela é separada de Israel. Sendo ela separada de Israel, ela não pode passar pela ira do Senhor. Volto a repetir, porque a tribulação é uma exclusividade de Deus com a nação de Israel, e por isso a igreja não tem participação nisso. Mas algum texto deve ser muito bem observado, como por exemplo Romanos capítulo 8, versículo de número 1, que diz assim: portanto agora nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Então não existe uma observação, uma indicação de que a igreja deve ser condenada com Israel na grande tribulação. Outro fato importante é que Paulo ele vai dizer lá em 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10, que Paulo diz assim: e espesar-te do céu ao seu Filho, a quem ele ressuscitou entre os mortos, a saber, Jesus, que nos livra da ira vindoura. Ou seja, Cristo, ou a aliança da igreja com Cristo, livra a igreja da ira futura, da ira vindoura, da grande tribulação, aonde é tratado unicamente com Israel. Outro texto interessante é 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de número 17, que o texto vai dizer assim: depois nós, os que ficamos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Então o arrebatamento, ele é um tratado de Deus com a igreja, onde Jesus tira a igreja rapidamente da terra,
né, no sentido de raptar, no sentido de ser tirado de um lugar com rapidez, com força, e nós iremos encontrar-se com Cristo nas regiões celestiais. Então, enquanto o arrebatamento está acontecendo, ou quando o arrebatamento acontecer, a igreja será tirada da terra e vai viver o momento de bodas do Cordeiro, que tem a duração de 7 anos, que é a mesma duração da grande tribulação que vai estar acontecendo aqui na terra. Então, enquanto a tribulação acontece na terra, a igreja estará nos ares, gozando desta paz, dessa tranquilidade, das bodas do Cordeiro, que é a concretização do casamento da noiva com o seu noivo, que é Cristo. Então, quem vai levar a igreja? É o Espírito Santo, que é o amigo do noivo, que está cuidando dela aqui na terra. Então, o arrebatamento é tirar rápido para que a igreja fique nos ares, na borda do Cordeiro, enquanto a grande tribulação acontece na terra, em toda a humanidade, exclusivamente tratado-se com Israel. Outro texto é 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9, que diz assim: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para alcançarmos a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Então Paulo está dizendo que nós não fomos destinados para a ira do Senhor. Uma observação para nós encerrarmos aqui esse primeiro ponto é o seguinte: a igreja ela não vai passar pela grande tribulação, e isso não significa que a igreja vai se ausentar-se do momento de perseguição, do momento de ira, no momento de luta, como alguns até querem questionar o pré-tribulacionista, dizendo que nós estamos pregando que a igreja vai fugir. Na verdade, a igreja não foge. A igreja ela já é perseguida, ela já é maltratada, a igreja ela já passa por um momento de sofrimento. A igreja passa por um momento de princípio das dores, mas a tribulação, que é a última semana de Daniel, a igreja não tem participação nela, porque a última semana é a ira vindoura do Senhor. E a igreja, como disse Paulo aqui no texto, a igreja não foi preparada para o dia da ira. Então nós fizemos aqui uma rápida reflexão sobre o arrebatamento. Então o que é arrebatamento? O primeiro arrebatamento é ser tirado de um lugar com rapidez, ou ser raptado, né? No piscar de olhos. É quando Cristo tira a sua igreja da terra e leva ela para os ares, onde vai estar gozando da borda do Cordeiro. E enquanto isso, acontece a grande tribulação, que ela faz parte de um período, como disse Daniel, de 7 anos, ou na verdade de 70 semanas, onde a 90ª, onde as 69 semanas ela já foi concretizada, desde o levantar dos muros de Jerusalém por Neemias até a chegada do Cristo, já foi concretizada. Já a última semana ela não ainda foi concretizada, porque a última semana é a grande tribulação. Uma boa explicação muito clara é quando a gente fala do relógio escatológico, né? O relógio escatológico, ele estava rodando, girando até o nascimento de Jesus. Mas quando Jesus foi rejeitado pelos judeus, aquele relógio ele para, não continua mais, porque ele para mesmo na 69 semana, e faltando uma só semana, ou seja, um só giro para concretizar o tempo que Deus deu para Israel aqui na terra, esse tempo ainda não foi realizado, o ponteiro ainda não andou, porque Israel rejeitou. Então existe o espaço de oportunidade que hoje é dado à humanidade, para a igreja em si, para podermos aceitar Jesus e ter Ele como nosso único e suficiente Salvador. Então só Jesus vai nos livrar da grande tribulação. Então isso deve ser bem claro. A grande tribulação é um livramento que Jesus dá à sua igreja. Outra questão interessante também no livro do Apocalipse, que nós não falamos muito dele aqui, é que do capítulo 1 até o capítulo número 3, nós temos a expressão da palavra igreja. Até o 4 nós temos a expressão da palavra igreja. A partir do 4 em diante, até um versículo, até o 13 por aí, nós não temos uma aparição da palavra igreja dentro da expressão do livro do Apocalipse. Então, isso é uma das argumentações que diz que a igreja não passará pela grande tribulação por conta disso, porque há um período de tratamento de Deus com Israel. Então esse foi o nosso primeiro vídeo nessa nossa série, um vídeo pequeno para a gente poder só dar uma base, muito básico mesmo, sobre o que é o arrebatamento. E logo mais a gente vai estar postando o segundo vídeo, que eu vou falar sobre a segunda vinda de Jesus. Então é algo bem claro. Você que ficou conosco até agora, continue se inscrevendo no nosso canal, ative o sininho e compartilhe esse link, esse vídeo, para o maior número possível de pessoas que você encontrar aí nas suas redes sociais, tá bom? Até o próximo vídeo.